André, te perguntar uma coisa, a respeito do desenvolvimento do Brasil. Você falou lá na abertura que na sua época era muito mais difícil. O que você viu de mudança da sua época para hoje no beisebol aqui no Brasil, em termos de treinamento, estrutura, material esportivo? Cara, quando eu cheguei a falar que era mais difícil na questão olheiros. A gente não tinha os scouts que vinham antes, a gente não tinha esse programa. A minha época foi uma época de muito bons jogadores. Como eu falei lá, eu jogava mais forte que o Pardinho, só que eu não tive a chance dele de ter Visão, né? essa visão, esse movimento todo que foi feito. Na minha época tinha jogadores muito bons mesmo, que não conseguiram pela falta de oportunidade. Teve alguns que optaram ir para o Japão e tudo mais. Então acho que eu digo nesse sentido da Major League estar apoiando e estar ajudando, isso é muito bom para o atleta. É outra questão também da seleção brasileira. Você vê um desenvolvimento maior hoje dos atletas, por exemplo, da sua época que tinha atletas melhores? Você vê um regresso ou um progresso dos atletas? Então, na época, eu não ia para a seleção brasileira quando eu era jovem porque eu não tinha condição financeira. E você tem que pagar a sua viagem, A sua confederação passagem. não ajudava antes. Não, porque a partir de quando saiu do COB também a ajuda piorou, né? A pouca ajuda que a gente tinha, ela deu uma piorada. Então eu nunca fui, mas a gente tinha antes, eu acho que em questão do arremessador, o Brasil melhorou. Em questão do rebatedor, o Brasil piorou. Antes a gente tinha mais batedor de força, o contato era melhor. Então hoje em dia a gente já não tem mais tem batedores muito bons, estão aparecendo, igual apareceu os Irmão Lopes, os Bichetes. Então são rebatedores muito bons que vão ajudar muito na próxima também. Mas eu digo no sentido que eu falei de mais são melhores, melhores que o que a gente está vendo aqui agora. Que o pessoal que mora no CT hoje, o pessoal que morava no CT em 2004, 2005, era um pessoal muito melhor. Tanto que da minha época, de 50 jogadores, 20 foram jogar fora, 30 foram jogar fora, não foi um ou dois. A maioria foi pro Japão, teve um outro pessoal que foi o pessoal que teve os quatro que foram pro Filadélfia, teve alguns que foram pro Seattle. Então a minha época, até sem ajuda, a saída foi maior. Por isso que eu falo, com ajuda seria muito maior. De tão bom que eram os jogadores na Os época, né? jogadores eram muito bons, tinha jogadores muito bons mesmo. E com o Comitê Olímpico agora ingressando no Brasil, tudo, como você vê o aumento do desenvolvimento não só aqui em São Paulo, mas em outros estados do Brasil? Eu vejo assim, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Se eles ajudarem de qualquer forma, como eu falei, o beisebol é precário em ajuda no Brasil, principalmente depois de ter saído das Olimpíadas, que a gente perde o COB. Agora, voltando, tem que ver de que forma eles vão ajudar, mas qualquer ajuda é mais que bem-vinda e a gente espera que cresça. Quanto mais crescer, mais desenvolver, mais gente vai aparecer para somar. E ultimamente a gente só tem subtraído, né? Que tá bem difícil. O beisebol é um esporte difícil de aumentar pelas condições financeiras. Não é igual futebol, uma bola e 2 gols de chinelo, né? A gente tem que ter 9 luvas no mínimo, algumas Taco. bolas. Então tem os tacos, capacetes. Então tem todo um material que é difícil de conseguir. Tá, a outra questão, você acha que o Brasil consegue uma vaga nesses Jogos Olímpicos de Tóquio 2020? Com tantas seleções latinas aí melhores do que nós, né? É Sinceramente é bem difícil, é bem difícil mesmo e tem que ver na época que vai cair. Dependendo da época que cair, a gente não pode contar com alguns jogadores, mas como era difícil na que a gente foi na classificatória no Panamá, vai ser difícil também, mas não é por isso que a gente não vai com tudo não. Pode ter certeza que o Brasil vai com o melhor que tem, o melhor naquele momento e vai ser bem representado da melhor forma possível, com certeza. É um sonho seu disputar a Olimpíada? Acho que a Olimpíada é um sonho de qualquer um, né? Apesar que a Copa do Mundo, em nível de beisebol, é muito maior. Mas Olimpíadas é Olimpíadas, né? Então seria um Tem um que é prazer. mais, né? Um prazer maior seria trazer uma medalha, nem que seja latão pra casa. Só o certificado, aquele Só certificado de já tá participação, atleta ótimo. olímpico. Já tá maravilhoso. Outra coisa, você tá no San Diego Padres agora, né? Isso. Seu contrato com eles vai até quando, mais ou menos? Contrato de um ano só. De um ano. Isso. Aí de lá você fica free agent, Aí eu fico free agent e a gente negociar. vai vendo o que acontece, pra onde ir, o que fazer. Eu tenho meu agente nos Estados Unidos que tem me ajudado bastante nisso. Tá. Você tem contato com outros jogadores brasileiros de beisebol lá, do exterior? Cara, eu converso com o Paulo muito mais que com o Ian. E nos que estão abaixo, o Thiago Vieira é um contato que eu tenho muito mais, ele tá no Seattle, do que os outros que estão abaixo. Então
Mas a gente se conhece, todo mundo se conhece, a gente está no Brasil, a gente se tem a oportunidade de treinar junto, treina, mas o contato maior mesmo é com essas pessoas que o contato ficou mais fácil pela amizade que a gente criou aqui no Brasil e tudo mais. Tá. Outra questão você mora em San Diego hoje também? Não. Na verdade, eu moro onde o time levar. Não tem Então, um lugar não fixo. tem um lugar fixo, não. Eu moro em Atibaia, mesmo, no interior de São Paulo. Sempre que eu sempre volto, eu tô em casa. Fica aqui. Fico aqui. Aí no exterior fica... No exterior a gente fica viajando, fica vendo em que cidade vai. Morei um tempo em New Orleans, um tempo em Miami. E a gente vai mexendo do jeito que dá. Essa sua saída do Marlins, eu vi alguns artigos falando que foi por causa da seleção brasileira, talvez. O que você tem a falar a respeito? Talvez não, foi. Eu pedi as contas, é que eles não colocam isso, né? Aconteceu um imprevisto deles, o que acontece? Em setembro, os 40 podem subir para a Major League, o roster aumenta, de 25 passa para 40. Então, é muito difícil todos os foreign subirem. E alguns são tirados, outros são colocados e tudo mais. E chegou para mim que eu tinha a chance de subir. E eu já tinha deixado claro para eles que eu queria e que eu ia, sabendo já que era meu último ano de contrato também, eu não fui assim tão louco ao ponto de ter 4 anos de contrato e pedir as contas. Sabendo que era meu último ano de contrato, chegou, acho que foi dia 2, a temporada acabava dia 5, a gente começou a conversar dia 1º. Aí no dia 2 chegou que eu ia para Júpiter, que é o centro de treinamento de Miami, que fica na Flórida, 1 hora de Miami, e que eu ia ficar treinando lá para qualquer imprevisto eu ir para Miami. Eu falei para eles que não, que eu ia disputar a classificatória da Copa do Mundo. E a gente bateu em 2 teclas diferentes e acabou que eu falei que eu achei que era melhor a gente terminar daquele jeito. Eu vi que os planos deles não eram um plano concreto e o ano passado foi um ano muito bom para mim. Então eu cheguei a ficar acho que 2 meses sem tomar um ponto e não tive a oportunidade de voltar. Então eu cheguei num ponto que eu virei para eles e falei, acho melhor eu ir, eu para lá, vocês para cá, e eu vou jogar pelo Brasil, independente do que vocês falarem. E aí no dia seguinte, acho que essa conversa foi no dia 1º, no dia seguinte ele me chamou e falou, então o padre está te liberando. Então no fundo mesmo fui eu que pedi as contas, só que eles não colocam que foi eu que pedi a conta, eles colocam que eu fui liberado pelo padre. Mas para mim isso tanto faz como tanto fez, porque o meu objetivo maior era jogar pelo Brasil e representar a seleção. Obrigado. Outra questão, agora a última. Qual a maior dificuldade que você teve nos Estados Unidos quando você saiu aqui do Brasil para jogar beisebol lá? A língua. Foi? Puta, cara. A língua era muito ruim, era muito... Na época que eu fui junto com o Murilo Gouveia. Vocês ficaram em qual lugar? A gente ficou em Glendale, que fica em Arizona. São 2... O Spring Training, rapidamente, os Spring Training são divididos em 2 estados. Arizona e Flórida. Então fica metade em Arizona, metade em Flórida. E eu fiquei em Arizona há 10 anos, fui pra Flórida 2 e tô voltando pra Arizona agora. A gente ficava em Glendale, que é 40 minutos de Phoenix. E a gente tinha atrás um Walmart. E nesse Walmart tinha um McDonald's, umas coisinhas assim pra comprar. Quando o Murilo não me ajudava, eu sabia ir, apontar e comer. O Murilo falava muito bem inglês, ele saiu do Brasil falando inglês. E quando a gente ia comer junto, tava tranquilo o que ele falava. Aí com o tempo eu fui pegando, tanto que o meu inglês eu aprendi falando, ouvindo, tanto que eu tenho um pouquinho de dificuldade escrevendo, eu consigo ler tudo, só que às vezes eu escrevo alguma coisinha errada porque eu aprendi ortografia, mesmo. Né? Ortografia, eu não aprendi, eu não fui para um curso de inglês, a minha ortografia ela é bem precária, se eu posso ouviu, falar. Né? Isso, porque eu tento escrever do jeito que eu escuto, mas falando e escutando, assim, às vezes sai alguma coisa errada também, até no português, né? Imagina no inglês. Mas que eu aprendi, até no espanhol. O espanhol foi a mesma coisa, eu tenho o mesmo problema também com a ortografia, então... Mas dá pra entender, a gente se entende falando. Tranquilo. E qual o time de beisebol do seu coração? Cara, eu não tenho um time de beisebol favorito. Eu sou palmeirense, mas não tenho um time de beisebol assim que nossa, eu gostaria de jogar. O beisebol sempre foi um amor, uma paixão pra mim. Hoje eu posso juntar o útil ao agradável, um trabalho sendo a minha paixão. Então, eu continuando jogando independente de onde seja, pra mim já tá maravilhado. Você acompanha os outros esportes nos Estados Unidos, NBA, NFL, Muito MLS? pouco, muito pouco. Eu entendo bem pouco do futebol americano, entendo bem pouco do hockey. O basquete já dá pra levar um pouquinho mais, eu entendo um pouquinho mais. Eu fui em alguns em Miami, mas é bem precário, viu? É bem precário
sabedoria nesses esportes aí. Ah, tranquilo. Obrigado, André. Imagina.